protegendo este bairro, protegendo essas cidades. Nós continuamos a orar, a pedir a Deus por nossas vidas. Continuamos na fé, sabendo que é só Deus que pode mudar a história de todo homem e de toda mulher, mudar a história da sociedade, a história na comunidade. Nós cremos que existe um Deus que tem poder sobre todas as coisas, que espera simplesmente que nós o peçamos, que nós creiamos nele. Deus é um Deus sempre disponível a nos escutar. Nunca ele estará ocupado para responder às nossas preces, às nossas orações. Neste tempo de tantas notícias ruins, quero fazer um chamado nessa noite exclusivo aos homens que me ouvem. Quero direcionar esta palavra nesta noite exclusivamente aos homens. Davi, o rei Davi, creio que todos vocês já assistiram algum filme ou já leram algo, talvez na Bíblia ou em algum outro livro, sobre este homem chamado Davi. Davi foi o principal rei de Israel e ainda hoje ele é lembrado como uma das figuras principais naquele país. Tanto que a bandeira de Israel tem em seu desenho a figura que se chama Estrela de Davi. Davi, ele estava prestes a morrer. No capítulo 2 do livro de 2 Reis, no versículo 2, Davi chama o seu filho Salomão e lhe diz palavras de conselhos. Ele diz: eu vou pelo caminho de todo homem, esforça-te, eu vou pelo caminho da humanidade, esforça-te, pois, e sê homem, sede homem. Nunca a figura do homem se tornou tão desprestigiada como nas últimas décadas do século, no meio do século, na segunda metade do século XX e agora no século XXI, a figura masculina, ela tem sido a cada dia mais fragilizada, mais desacreditada. De certo, homens têm culpa nisso, porque quando nós falamos da figura masculina, muitas vezes nós podemos claramente observar ações machistas de muitos homens. O machismo, obviamente, ele é repugnante e deve ser combatido à altura, mas nós falamos nesta noite não de machismo, mas de masculinidade. E você, homem, como chefe de família, como um pai, como esposo, precisa entender que neste tempo de crise emocional é um papel seu levar o alento e o equilíbrio à sua família. Obviamente, a psique, a mente de cada um, ela é individual, ela é ímpar, porém, nós sabemos que, ao menos na sua maioria, uma questão de quantidade, a maioria dos homens deveriam ser assim, deveriam ser aqueles que levam à sua casa a paz, o equilíbrio
e a tranquilidade neste tempo de tantas notícias ruins. Porém, muitos deixaram a sua postura, a sua responsabilidade enquanto homem e abandonaram os seus compromissos perante a sua casa. Deixaram a sua casa se tornar um ambiente frágil. Deixaram fragilizados suas esposas e seus filhos. E há uma crise emocional grandiosa dentro das suas casas. Por quê? Porque falta sobriedade em muitos homens. Nesta noite, quero convidar a todos vocês, homens, a recuperarem, a resgatarem esta figura de responsabilidade, de compromisso dentro das suas casas, para com a sua família, trazerem de novo a paz e o equilíbrio. Homens sóbrios, homens fortes, homens que não se deixam vencer pelos vícios, mas que dominam sobre todas as situações. Nós precisamos que haja esta volta, o resgate desta figura de um homem, que é o defensor da sua casa, que é o defensor da sua família e o defensor dos seus filhos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, ele ensina sobre a necessidade da mudança, da mutação, porque ele diz assim: quando eu era um menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino, mas quando cresci e me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Muitas vezes parece que nós não queremos crescer, porque crescer dói, mas é necessário crescer na postura, crescer nas responsabilidades, porque com a mudança da nossa idade, as responsabilidades aumentam. Mas vemos homens que precisam crescer, precisam amadurecer e assumir as suas responsabilidades para com a sua casa, para com a sua idade, para com a sua família, para com a sociedade onde você convive. Nessa noite, quero chamar a você, homem, para você tornar a ser aquele homem vigoroso, aquele homem forte, aquele homem de responsabilidade, de postura, que levanta a sua cabeça, que estufa o peito e que assume as responsabilidades da sua casa, para com a sua esposa e para com seus filhos. Não um homem machista, não um homem que agride com palavras e muitas vezes fisicamente, mas o homem masculino, uma figura forte, que protege e que sustenta. Que Deus te abençoe. Vamos orar, porque é para nós homens a responsabilidade da proteção da nossa casa, da proteção da nossa família e da valorização nossa enquanto um ser e enquanto um homem. Deus, nós pedimos a Ti nesta oração que o Teu Espírito Santo venha direcionar a cada homem deste bairro, para que todos possam receber uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, que todo homem receba sabedoria dos céus, para conduzir a sua vida, para conduzir a sua casa, a sua família, pelos bons caminhos nesta terra. Deus, que todo homem que me ouve nesta noite, caso esteja passando por uma crise emocional, que ele seja restaurado, que ele seja curado, que ele seja fortalecido. Que todo homem que me ouve nesta noite, que precisa ser liberto de um vício, que as algemas sejam quebrados,
e que este homem seja restaurado, e que a sua posição de autoridade e de respeito lhe venha de novo sobre esta vida. É o que nós te pedimos nesta noite. Amém. Tenha uma ótima noite, uma noite de paz.